Para quem estava na dúvida, saíram novas notícias sobre o hiato de Tower of God e a gente vai falar mais sobre ele nesse vídeo extra. Salve, salve galera, Luiz aqui. Hoje, como vocês devem ter visto no título desse vídeo, eu vim falar sobre o hiato de Tower of God e em qual status ele anda. Esse vai ser um vídeo com uma pegada mais informativa, opinativa, e por conta disso ele vai ser mais reto e direto, sem muitas firulas e edições. Mas eu gostaria do feedback de vocês nos comentários acerca desse modelo e se futuramente vocês gostariam de ver mais vídeos assim por aqui. Para não perder o hábito, eu vou pedir para que você deixe seu like, que assim você ajuda demais esse canal a crescer e chegar nos tão sonhados 100 mil inscritos. E se tu caiu aqui de paraquedas, se inscreva e venha fazer parte da família Nerdpack. Chega de papo e bora lá pro vídeo então. Bastante gente tem perguntado no vídeo de Tower of God sobre quando o manhwa volta, se já tem uma data definida para sair um novo capítulo, ou até o porquê dele ter entrado em hiato. E nessa semana, o autor da obra, o Sil, publicou uma carta aberta em seu blog, explicando mais detalhes do hiato e dos motivos que o levaram a fazer essa pausa que dura aí cerca de 4 meses. Foi uma carta bem grande, onde o autor expôs bastante como ele estava e os seus pensamentos sobre voltar ao trabalho. Inclusive, já faziam exatos 4 meses, o mesmo tempo em que ele havia anunciado o hiato, que não tinham novas postagens em seu blog pessoal. Levando em consideração essa carta, eu pensei em trazer esse vídeo, para que pudesse ficar claro para todo mundo que curte Tower of God em que pé anda o desenvolvimento da obra. Eu vou deixar o link do blog do autor aqui embaixo, para quem quiser acompanhar o post original na íntegra. O Sil começa o texto dizendo que está levando uma vida normal, realizando todos os afazeres que uma pessoa faz no dia a dia. Inclusive, ele ainda está trabalhando nos bastidores, mas sem a pressão de uma publicação semanal, esse nível de trabalho é bem menor. Para quem não sabe, o Sil sofre com um problema crônico de hérnia de disco, que é uma forma de lesão na coluna que pode provocar diversas dores na lombar, nos punhos e nas juntas de uma forma bem intensa. Essa não é a primeira vez que a série entra em hiato. Em meados de 2014, Tower of God também foi paralisada por conta destes mesmos problemas de saúde, mas daquela vez a paralisação durou apenas poucas semanas. Esse é um dos piores tipos de condições que um autor pode ter. Imagina o cara ter que trabalhar horas e horas sentado para produzir os capítulos, sentindo uma dor absurda e que se agrava justamente pela posição em que ele trabalha. Um outro ponto que ele menciona na carta é que parte dos seus antigos assistentes deixaram o estúdio e ele está tendo que treinar os novos para deixá-los habituados com os traços e cenários de Tower of God. Com a interrupção da publicação, a grana diminuiu e essa situação acabou se tornando sufocante para o autor. É um dilema constante entre voltar a produzir o máximo de capítulos possíveis e com isso também acabar saturando o corpo e a mente, ou fazer um descanso apropriado para que literalmente o cara não dê um piripaque. E aí ele chega em uma parte da carta onde escreve exatamente o seguinte: às vezes eu me pergunto se vivo para postar capítulos ou se posto capítulos para viver. Cara, e essa frase condiz completamente com esse mercado de produção contínua, como é o caso das webtoons, manhwas e mangás. O caso do Sil não é um caso isolado. Na verdade, cada vez mais autores têm trabalhado tanto a ponto de chegarem assim, ficar saturados física e mentalmente na produção das suas obras. E esse é um grande problema que esse mercado enfrenta. Culturalmente, o povo asiático tem um ritmo de trabalho muito mais insano do que o resto do mundo. Sério, os caras são absurdos na questão de trabalhar assim. Só que naturalmente isso cria todo um desequilíbrio na pessoa e a tendência é que se desenvolva a síndrome de Burnout, também conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, que é exatamente essa trava, esse sentimento de estar sem energias e ideias para levar o trabalho adiante. E o Sil menciona bastante coisa na carta que nos mostram que ele também está passando por um momento difícil assim, no sentido da mente. Cara, e eu bato palmas pro Sil, galera, porque imagina a coragem que esse cara teve que ter para se abrir, sei lá, para milhares de fãs que estão ansiosos pelo seu retorno. É difícil mostrar para todos as nossas fragilidades, chega a ser meio intimidador. Mas essa carta dele é importante porque acho que acaba um pouco com aquela visão romantizada que às vezes a gente tem desse tipo de profissão. Eu acho que naturalmente a gente pensa que é como se fosse o emprego dos sonhos e que tudo é perfeito, quando na verdade tem também seus desafios a serem vencidos como qualquer outro tipo de trabalho ou atividade que a gente vai fazer. E como eu tinha dito, cara, esse problema não se resume somente ao Sil. Eu lembro aqui de 2 mangakás assim muito famosos. A primeira delas é a Ai Yazawa, a autora aí de Nana, que, cara,
com certeza é, se não for a maior, uma das maiores obras no gênero shoujo e josei. Pra vocês terem noção, Nana, que foi a obra que ela deixou em aberto, vamos dizer assim, cara, ela já chegou a vender mais que One Piece na época da publicação. Vocês têm noção disso? Um mangá josei vendendo mais do que um shounen de expressão, que nem One Piece, um dos Big Three da Shonen Jump. E na época ainda, a One Piece estava meio que no arco de Alabasta, Skype, por aí, tipo, acho que um dos 2 grandes primeiros arcos de expressão de One Piece mesmo. Mas o que aconteceu com a Ayazawa, cara? Ela desenvolveu uma espécie, na verdade é um pouco meio obscuro, porque, como eu tinha dito, os asiáticos eles trabalham pra caramba, eles são, pô, super empenhados, mas também rola uma parada de que eles são meio reclusos em relação a se abrir, sabe? Então por isso que eu digo que o Seal é muito nobre em fazer isso e muito corajoso, né? De ir contra essa maré de, ah, não, a gente tem que sofrer em silêncio e tem que ficar quieto. Então a Ayazawa a gente não tem muito definido qual foi o tipo de problema que ela desenvolveu, mas provavelmente é um tipo de doença por conta de movimentos repetitivos, em que ela sente também uma dor absurda em desenhar e em escrever. E por conta disso ela paralisou Nana, cara, que, pô, é uma obra maravilhosa, fantástica, que tinha, assim, vendas cavalares, vendas, assim, absurdas, e infelizmente, por conta dessa questão do trabalho repetitivo, do trabalho incessante, ela teve que paralisar. E um outro autor, cara, que pra mim também foi até uma surpresa, e aí foi quando esse véu da romantização que eu tô falando pra vocês caiu pra mim, foi o Togashi, o famoso autor de Hunter x Hunter, né, que a gente zoa aí na internet direto, inclusive eu até falo com o JV, caraca, pô, Togashi deve estar jogando videogame direto, tá viajando, mano, deve estar, assim, cagando pra Hunter x Hunter. Cara, e eu fui pesquisar mais a respeito da condição dele, e eu fiquei sabendo que o Togashi teve até um dos hiatos dele na época já do Yu Yu Hakusho, antes mesmo de entrar no Hunter x Hunter, relacionados por conta dessa síndrome de Burnout, assim, que o cara meio que se saturou e não conseguiu mais produzir. E é engraçado que, tipo, ele também nunca veio bem a público dizer claramente, gente, eu tô parando porque eu tô passando por um momento difícil, onde eu não consigo desenvolver a obra da forma que eu quero e tudo mais. Só que teve uma daquelas aberturazinhas de capítulo, sabe? Não abertura de capítulo, abertura de volume, pra falar a verdade. Abertura de volume, onde geralmente o autor coloca um textinho assim no início do volume, que quando eu tava pesquisando a respeito disso, eu achei muito interessante, cara, e se não era uma forma do cara, assim, botar pra fora o que ele tava sentindo, em que o Togashi fala que dentro da mente dele existem como se fossem 2 caras, e esses caras eles têm 2 personalidades bem distintas. Um deles é muito organizado, gosta de tudo pontualmente certinho, e o outro não, já é mais despojado e mais relaxado e tudo mais, e que de vez em quando eles brigam internamente na mente dele, e que se ele demonstrasse para as pessoas como é essa briga desses caras, seria como se ele fosse um louco falando sozinho e a galera ia olhar, pô, tiozão tá muito doido e tal. E cara, quando a gente lê isso de uma forma isolada, ela aparenta uma coisa, mas agora quando a gente bota dentro de um contexto de um cara tá um pouco saturado e meio sem direção do que ele tá fazendo com a obra, já dá um peso maior, sabe? Então, eu até parei pra pensar, cara, o quanto talvez eu tô julgando o Togashi por ele ser preguiçoso, não querer desenvolver a obra, e na verdade o cara às vezes tá passando por algum tipo de problema, por algum tipo de esgotamento e tudo mais, porque, porra, para pra pensar, velho, pô, Hunter x Hunter é um dos mangás, assim, mais cultuados do Shonen, pô, um dos grandes sucessos da Shonen Jump. Então, se a gente parar pra pensar, cara, pô, qual motivo o cara que tem, sei lá, milhões de fãs, pô, tem uma obra super cultuada em que ele sabe que muitas pessoas estão esperando para poder ler aquela parada ali. Tem esse outro lado da moeda em que eu parei para refletir e, cara, deve ser difícil você ter um trabalho assim onde tudo depende simplesmente da sua mente. Porque tu para pra pensar nos outros tipos de trabalho que existem, geralmente a gente serve como uma força para algo que alguém já pensou. O contexto já tá pronto, já tá feito, já tá produzido. A gente tem que meio que reproduzir um modelo, vamos dizer assim. Pensa num modelo onde tudo tem que vir da cabeça do cara, tudo tem que ser pensado por ele, organizado por ele, orquestrado por ele e também executado por ele. Deve ser algo assim meio doido, que quando o cara entra nessa
nessa área cinzenta, onde ele, tipo assim, cara, será que o que eu tô fazendo é realmente o que eu tô querendo fazer? Será que eu tô seguindo de forma coerente? Ou simplesmente, cara, isso não tá me agradando mais? E essa também é uma das coisas que o Seal menciona na carta, cara. E ele é muito humilde quando ele fala disso. Ele meio que quase pede perdão quando ele fala sobre essa questão de que ele tem essas dúvidas, sabe? Sobre se o que ele está fazendo está agradando as pessoas. Só que ao mesmo tempo, ele tem esse receio de não estar parecendo assim meio soberbo. Porque, o cara, ele tem uma das poucas webtoons que tem uma expressão assim absurda. E ao mesmo tempo, ele se solidariza com os outros autores. Ele diz, cara, é até meio chato eu falar isso para outros autores. Tô com dúvida se minha obra é boa ou não, ou se eu tô levando ela num caminho interessante ou não, quando tem um monte de gente batalhando para chegar ali naquela posição que ele chegou. Só que, cara, isso revela muito de que os autores também são humanos, mesmo que seja um emprego dos sonhos e tudo mais, os caras passam pelos seus dilemas também. E o Seal, ele foi bem humilde quando ele falou isso, cara, ele foi bem assim, coração aberto. O Seal, sei lá, subiu 10 degraus na escada pra mim. É preciso muita coragem pra poder fazer isso. Então a gente não tem, assim, meio que uma data definida de quando Tower of God vai voltar, mas saibam, ficam felizes aí que o Seal tá trabalhando nos bastidores, ele tem escrito, ele tem desenhado, só que ele tá meio que nessa área cinzenta, conforme eu tinha falado com vocês. Então, galera, eu acho que, tipo assim, o que resta pra gente como fã é torcer pra que o cara fique bem logo, que ele volte a produzir Tower of God, que, na minha opinião, ele já não tem que provar mais nada pra ninguém. Assim, já tá aí provado pra todo mundo, né? Que é uma obra com uma expressão absurda, que tem grande potencial, que a parada é boa, tanto que a Crunchyroll decidiu escolher essa webtoon junto de também The God of High School, Noblesse. E, cara, prova maior do que isso ele não precisa ter. Mas eu também acredito que o autor ele precisa desse tempo para ele poder internalizar tudo isso, ficar de boa consigo mesmo. Eu sei que esse vídeo provavelmente não vai chegar até o Seal, mas eu tenho certeza que vocês também, como fãs de Tower of God, que vão possivelmente assistir esse vídeo, cara, só desejamos que você descanse, fique bem, se sinta confortável com o que você está fazendo. Cara, sua obra é maravilhosa, todo mundo tá super esperançoso aí, ansioso para ver o retorno de Tower of God, mas descanse o que você precisar, porque a saúde é em primeiro lugar, né? Então, galera, se vocês curtem Tower of God, a gente vai ter que esperar mais um tempo para poder ter a continuação da obra, mas tu não vai ficar desamparado, porque aqui nesse canal vai ter muito vídeo de Tower of God sobre diversos assuntos diferentes e, vamos dizer assim, vai ser uma espera prazerosa pela continuação. Eu também queria saber, conforme eu tinha dito no início, o feedback de vocês a respeito desse vídeo, desse modelo de vídeo. Eu acho que a gente, nesse modelo de vídeo, deixa transparecer um pouco mais do que a gente pensa, não só sobre as obras e tudo mais, mas também sobre a vida como um todo, né? Em outras questões de vida e tudo mais. Caraca, eu acho que eu falei tudo mais umas 3 vezes aqui. É o efeito de não ter roteiro, mas tudo bem, acho que vocês entenderam. Antes de eu ir embora, só vou pedir aquele habitual like para que tu se inscreva se tu ainda não for inscrito e ative o sininho, porque tá tendo conteúdo direto aqui no canal, vocês podem estar vendo aí. Segunda, quarta e sexta é de lei e volta e meia a gente tá lançando vídeo extra. Ativa o sininho aí para tu não perder nada, porque a gente tá cheio de surpresas agora ultimamente. Galera, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido aí responder para vocês o que tá rolando com Tower of God, que vocês esperem aí junto comigo, assim, confiantes que a obra vai voltar melhor do que nunca. E, cara, brigadão mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!